louvores para o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Que o Senhor cuide da tua vida, da tua família, por diante, por detrás, como diz a sua palavra. Aleluia. Oh, glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, nós lemos capítulo 6 da epístola de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Esse capítulo ele fala fortemente o projeto de Deus de salvação à raça humana. Mas ele traz alguns detalhes importantes. E eu escolhi para nós refletirmos um pouco nesta noite o último versículo, Romanos 6, epístola de Paulo aos Romanos 6, verso 23, que eu gostaria de ler a parte A com a igreja, parte A do versículo, que diz: porque o salário do pecado é a morte. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte. A parte B do versículo entra com uma condicional, ou com uma afirmação, ou com algo que interfere na mensagem que estava se dizendo, uma palavra que separa o texto em duas partes, mas que uma coisa é o contrário da outra, uma coisa aniquila a outra. Glória a Deus. Este mas estabelecido dentro desse texto vem exatamente para modificar uma ideia, uma história, uma notícia que Paulo dá. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas, aleluia, eu quero que você receba esse mais na sua vida nesta noite. O salário do pecado é a morte, mas, leiam comigo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre a boa e a má notícia. Repitam comigo: boa e má notícia. É comum a gente ouvir alguém dizer, quase que um jargão, né? Está mais rápido do que notícia ruim. Quando uma coisa vai rapidamente, a gente comumente diz: olha, as coisas estão acontecendo mais rápido do que notícias ruins. As notícias, elas são levadas, trazidas, tanto as boas quanto as ruins, pelas pessoas, pelo ser humano, pelos meios disponíveis. Mas atrás de um microfone, atrás de um aparelho que traz notícias, tem o ser humano comandando através da voz, através de alguns toques naquele aparelho, para que essa mensagem vá. Olhe para quem está perto de você e diz: você é um mensageiro ou uma mensageira. Diga com convicção:
Diga: eu também sou um mensageiro, uma mensageira. Aleluia. Sempre a gente está dando informações, notícias, não é? Agora imagine você e eu tendo duas notícias, uma boa e outra má, uma excelente e uma ruim, uma péssima. Qual das duas notícias você daria primeiro? Qual das duas notícias daríamos primeiro? Faríamos questão de fazer conhecida aquela informação? Nós temos, como eu disse há pouco e repito, a ideia de que as notícias ruins, elas são mais rápidas. Mas atrás dessa rapidez tem um ser humano que está alimentando essa forma de transmissão de informações. Se é pela rádio, televisão, atrás do microfone tem alguém fazendo questão de trazer aquela informação. Parece a nós, seres humanos, ser melhor darmos a boa notícia por último, pois entendemos que essa é uma forma de compensarmos o ouvinte em relação àquela notícia ruim dada primeiramente. Parece que a nossa mente está condicionada a, em primeiro plano, apresentarmos a notícia ruim, para depois apresentarmos a notícia boa, entendendo que a notícia boa dada por último entrará como uma forma de compensação pela notícia ruim dada anteriormente. Como servos de Deus que somos, eu e você, carregamos sobre os nossos ombros a responsabilidade e ainda mais a legalidade de levarmos estas duas notícias que nós falaremos agora. Pastor, isso é responsabilidade do fulano, da fulana, todos nós. Jesus chama os seus discípulos e diz: olha, ide por todo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. João 3,16 diz: quem crer e for batizado será salvo. Viram que nesse capítulo se falou sobre o batismo? O batismo aqui, ele é colocado como alguém que na morte de Cristo também fora sepultado com ele, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos através do batismo, façamos parte da primeira ressurreição, que a Bíblia diz que o alarido, o soar das trombetas vai acontecer, e o Senhor descerá dos céus, e quem estiver morto vai ressuscitar. Levante a sua mão direita e dá um glória para Jesus, porque a morte não pode deter o plano de Deus. Jesus fala com Marta e com Maria, dizendo: teu irmão haverá de ressuscitar. E elas, como eu, olha para mim por favor, como eu e você que acreditamos que um dia desse aí, Jesus vai manifestar nas nuvens, e aquele parente nosso que já foi desta vida, o amigo, o irmão que confessou a Jesus Cristo aqui em vida, ele receberá uma ordem da parte divina, para que os seus ossos, a sua pele volte aos ossos lá na sepultura. Pastor, e se houver triturado os ossos, se tiver queimado, o Senhor dará uma ordem para quem morreu em Cristo possa ressuscitar triunfante, oh glória! E eu e você, se estivermos vivos nesse dia,
seremos transformados num piscar de olhos, e a Bíblia diz que encontraremos o Senhor nos ares. Apesar de Jesus haver dito a Marta e Maria que Lázaro seria ressuscitado ali naquela sepultura, elas criam. Essa crença não é da agora, mas você e eu precisamos guardar isso no nosso coração. Tem alguém querendo tirar de nós essa esperança. Ei, enche o seu pulmão aí, dá um glória para Jesus, diga: Deus, não deixa ninguém roubar de mim esta grande vitória, esta grande coroa. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A má notícia que Paulo traz aos romanos é que o salário do pecado é a morte. Quando a gente lê esse versículo de Romanos 6, 23, a parte A, dizendo porque o salário do pecado é a morte, a gente pensa na morte física. Sim, a morte física também é um resultado ou uma consequência do pecado. Mas eu acho tão interessante que o Senhor diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Ele não está falando apenas do corpo, ele não está falando apenas do físico. Repito, a morte física também é consequência do pecado, mas o Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. Quando eu leio esse texto, vem à minha memória o que Davi diz: como que eu vou fazer? Se a minha mãe, ao me conceber, já me concebeu em pecado, quem vai me libertar das garras do pecado? E aqui Paulo, escrevendo aos Romanos, ele traz à memória este versículo dizendo: o salário do pecado é a morte. E ele dá algumas explicações sobre esse versículo. É o pior motivo. Ele diz: por quê? Tem uma causa aqui. Porque o salário do pecado é a morte. O motivo, o porquê do pecado. O resultado é o salário, é o recebimento, é a consequência desse porquê. Paulo diz: porquê o salário do pecado? A consequência disso, o resultado, morte. Precisa pior notícia do que essa? Se você, como eu, passar alguns minutos ou horas analisando esse versículo, é fácil chegar à conclusão de que, sem dúvida alguma, esta é a pior de todas as notícias dadas ao ser humano. É pior do que a Covid-19, é pior do que as pestes, os terremotos, os tsunamis que existem por aí. A pior notícia dada ao ser humano é: o salário do pecado é a morte. Apesar de que a humanidade não está se preocupando com a vida futura, a vida após morte, mas isso é um plano maligno para tirar de mim e de você o desejo de lutar por uma vida espiritual, uma vida futura. Olha para mim, por favor. Eu quero repreender em nome de Jesus, da minha e da sua vida, toda a indiferença em relação à vida futura. Pastor, eu vou me preocupar, já tem preocupações demais. Não, não tem demais. Eu e você precisamos nos preocupar com a vida futura. Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês devem guardar o tesouro de vocês, onde o ladrão não rouba, onde o ferrugem não corrói. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Guarda o teu tesouro no céu. Pastor, então não preciso lutar por nada aqui. Lute, meu irmão. Corra atrás das coisas para a sua vida, para um bem-estar físico. Mas isso aqui a Bíblia relata que o olho não viu, não subiu à mente humana aquela preciosidade que Deus tem para aqueles que o amam, que guardam a sua palavra e que lutam para alcançar a vida eterna. Receber a confirmação de que está condenado à morte por causa do pecado. A gente lembra de Davi, lembra de outros homens de Deus que guerrearam contra isso. E Paulo aqui diz, nesse versículo, esse resultado. Mas ele anteriormente fala sobre a guerra que existe dentro de nós. A luta da carne contra o espírito, para que a gente não leve a sério as coisas espirituais. Até porque não tem ponto para bater, não tem relatório para fazer. Mas eu vejo nesta noite o sangue de Jesus derramado na minha e na sua vida, aniquilando as forças ocultas, que sequer nós paramos para pensar. O inimigo de Deus, Satanás, luta 24 horas por dia contra a minha vida e a sua, meu irmão. E você brinca com as coisas de Deus, leva aí de qualquer jeito. Não faça isso, pelo amor de Deus. Desperta o dom de Deus que há na sua vida. O Espírito Santo está dentro de você, meu irmão, minha irmã. Desperta isso. Não deixe isso ser colocado embaixo da mesa. O Senhor diz que a luz que há no seu coração e no meu, ela estava colocada sobre um local alto de destaque para brilhar. As trevas não vão suportar a presença do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Mas eu falo também de uma boa notícia nesta noite. Como eu disse, após esse mas que foi colocado de forma estúpida nessa história, ele corta o raciocínio. O salário do pecado é a morte, está tudo lascado, perdido. E entra o Espírito Santo através da revelação a Paulo, e ele coloca esse mas nesse versículo, aniquilando a força do mal contra mim e a sua vida. Essa notícia anterior é considerada a pior de todas, mas a melhor notícia de todos os tempos, com certeza é esta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não posso esquecer do sacrifício de Cristo. Eu não posso esquecer do Calvário, o Filho de Deus tomando forma humana, subindo em direção ao Gólgota, carregando a sua própria cruz, com peso acima do suportável. Quando alguém é convidado a ajudá-lo a carregar a cruz, ele leva. Eu preguei aqui há poucos dias que Isaac carrega a lenha subindo o Monte Moriá, para ser queimado lá em cima. E ele diz: pai, o cutelo e a lenha e o fogo eu estou vendo aqui, mas o cordeiro onde está? Ele vai junto com seu pai, a sua inspiração, a sua confiança. Mas Jesus Cristo, ao subir o Calvário, a Bíblia diz que o pai vira as costas, e ele diz: pai, meu pai, por que me desamparas nesta hora? Mas ele caminha de cabeça erguida, com sangue derramando pelo seu corpo, carregando a sua própria cruz, para que esse dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, chegasse a nós aqui no século 21, e muitos de nós ainda estamos aí voando, sem entender. Deus está falando com você, moça, jovem, rapaz, criança. Abra o seu coração e comece a exaltar o nome do Senhor. Para de ficar alheio, indiferente à ação poderosa de Jesus. Esta notícia é tremenda, oh aleluia. Por quê, pastor?
que ela é maravilhosa? Porque ela é o melhor presente de Deus. É o dom gratuito de Deus. Eu não posso comprar, não se compra. É de graça. Paulo também escreve aos Efésios, dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é dom de Deus, é presente de Deus para a nossa vida. E a bênção qual é? A vida eterna. Que bênção, pastor. Eu estava querendo aqui um negócio aqui, um bem material que é passageiro. Eu quero acreditar que Deus vai abrir porta para você alcançar o bem passageiro, aquilo que você está projetando, querendo. Mas eu estou falando aqui da bênção da vida eterna. É vida eterna. É algo que o homem não pode dar, porque ele não tem. Só Jesus pode dar. Esse mais está exatamente trazendo ao meu coração nesta noite a esperança, a certeza de que um dia eu farei parte da vida eterna com Cristo. Mas qual é essa pessoa que faz essa promessa? Está escrito ali: por Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Já ouvi isso, pastor. Faça de conta que você está ouvindo pela primeira vez. Recebe no seu coração. É Cristo Jesus, que não promete para faltar depois, para falhar depois. Não, a Bíblia diz que não vai cair um tio e um jota sem que tudo aconteça. A promessa da vida eterna está garantida em Jesus Cristo. Mesmo sendo pecadores, nós recebemos estas notícias nesta noite. Primeiro, uma notícia que nos faz preocupar. E por último, uma maravilhosa notícia, a qual informa que somos perdoados e salvos através da promessa de Jesus Cristo, da ação dele no Calvário. Esse texto que trazia a desilusão eterna para todos nós, é subitamente dividido por um mas. E eu repito que é bom que fique bastante claro que esse mas trata da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário, o qual coloca de maneira definitiva a condição, a diferença entre a má e a boa notícia. Jesus Cristo entrou na sua e na minha história. Aleluia. Jesus Cristo, através desse mas, o dom de Deus que é a vida eterna, chegou a mim e a você. Curve a sua cabeça, por favor. Aleluia. O meu desejo é que você entenda esta mensagem. O meu desejo é que o Espírito Santo fale com você assim como falou comigo. Eu percebo que muita gente está um pouco indiferente ao texto lido. Concentre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Concentre o seu coração. Esta notícia é para a gente estremecer esta igreja com glória a Deus e aleluia. Você e eu somos portadores das notícias que salvam a alma, que repreende a depressão, irmão Diva, e o suicídio, que está se tornando uma prática para fugir das dificuldades. Você é forte, você tem a graça de Deus na sua vida. Você enfrenta desafios com cabeça erguida, sabendo que o Redentor está do seu lado, do lado da sua casa, da sua família. Lembra do carcereiro querendo fugir de um problema? Ele disse: eu vou tirar a minha vida. E Paulo disse: não faças tal. Paulo mesmo que falou: não faças tal. Então o que eu vou fazer?
Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Meu irmão, ainda há refrigério para você e sua família. Não abra mão da sua família dizendo que não tem jeito. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Eu estou falando de vida eterna. Valorize essas coisas. Pastor, eu não estou entendendo direito ainda. Aprofunda os estudos na palavra de Deus, na oração. Quebranta o seu coração e comece a enxergar que aqui na vida tudo passa, mas a Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Curve a sua cabeça por um instante. Peça a Deus para te dar entusiasmos com as coisas lá de cima. Tem muita gente que não, ele ouve uma palavra, ele lê uma palavra e parece ser para ele algo tão efêmero, tão sutil. E o Espírito de Deus quer tratar com você hoje de forma mais presente, de forma mais próxima. Ramandaraia Jobia Cantas. Oh, aleluia. Eu sinto Ele aqui, aleluia. Eu sinto Ele aqui, aleluia. Ele tratou a minha vida, Ele tratou a sua vida. O plano perfeito de Deus foi estabelecido na sua onisciência, concretizado através de Jesus há mais de 2000 anos. E hoje eu e você temos a liberdade. Eu oro pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que você seja um canal de Deus para levar as notícias. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. O Evangelho da paz. Fale de Jesus andando, assentando, levantando, deitando. Oh, aleluia! Eu profetizo sobre a sua vida uma vida vitoriosa. Saia da frieza, saia da indiferença, entra no agir de Deus. Batismo com o Espírito Santo não é história do passado, pode acontecer hoje. Abre o seu coração e comece a receber o dom do Espírito Santo, a falar em línguas. Aleluia. Aleluia. Eu sinto o mover de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Vamos cantar. Enquanto a gente canta, você pode falar na língua dos anjos. Você pode adorar. Aprenda isso. O culto deve ser completo.